Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. As espigas colhidas em dia de sábado. Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações e seus discípulos iam colhendo espigas de trigo, debulhavam-no na mão e comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam: "Por que fazeis o que não é permitido no sábado?" E Jesus respondeu: "Acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição deles, comeu e deu de comer aos seus companheiros? Se bem que só aos sacerdotes eram permitido comê-los." E ajuntou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Cura de um homem da mão seca. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão seca direita. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: "Levanta-te e põe-te em pé, aqui no meio." Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: "Pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer?" E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: "Estende tua mão." E ele estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou ali toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro; André, seu irmão; Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu; Simão, chamado Zelador; Judas, irmão de Tiago; e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Multidão de discípulos. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Sermão da planície. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando o repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos,
porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorais. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Amor aos inimigos. Digo-vos a vós que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que os odeiam, abençoai o que vos maldizem e orai pelo que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-te também a outra, e ao que tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os vossos pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também aos pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa merecereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, que recebem. Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, e dai para esperar nada desses. E quando será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia de recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medido vós também. Verdadeiros discípulos. Propôs-lhes também esta comparação: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Por que vês tu o arqueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar o teu olho, o arqueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e depois enxergarás para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bom fruto. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar,
porque ela estava bem construída. Mas aquele que os ouve e não os observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu. E grande foi a ruína daquela casa.